Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam presentes em nossos corações. Nós estamos fazendo o estudo no livro dos Efésios e nós paramos na primeira parte e vamos à segunda parte do estudo que está nesta revista, né? Então nós mandamos uma foto para o grupo e aqueles irmãos que têm acesso a esse conteúdo poderão estar dando, ao mesmo tempo que ouvindo, dando atenção à leitura. Então nós vamos focar nessa data, nesse momento, no capítulo 1 do livro de Efésios, onde nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. No versículo 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Então, o livro dos Efésios é um livro só de bênçãos, porque a igreja é uma igreja que estava dando alegria ao apóstolo Paulo por ser uma igreja cheia da presença de Deus. E com certeza o apóstolo Paulo só tinha a agradecer e certamente louvar a Deus, porque aqueles irmãos estavam firmes. E nós vemos aqui que a petição do apóstolo Paulo é justamente focada nesse engrandecimento do reino de Deus e do louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela obra que ele eu estava efetuando ali naquela igreja. Nós encontramos aqui no versículo 18 o apóstolo Paulo falando a respeito da herança e da esperança. Então nós vamos aqui na primeira opção, primeiro item, a esperança do chamamento de Deus, não é de sermos de Jesus. Está em Romanos 1,16. Nós não vamos fazer as leituras paralelas devido ao nosso tempo, mas o apóstolo Paulo diz que nós somos de Jesus. E se nós somos de Cristo, nós não pertencemos a nenhuma outra pessoa. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor, de forma que Ele comanda a nossa vida em todos os sentidos. Nós só estamos presentes no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Nós vamos para o lugar que Ele quer que nós estejamos indo, como a igreja, por exemplo, não é? Então, nós fazemos sempre a sua vontade. Por que nós fazemos a sua vontade? Porque Ele é o nosso Senhor. E a palavra Senhor significa dono. Então, se Ele é o nosso dono, certamente nós somos dele. Na oportunidade em que o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja, ele compreende que a igreja está santificada e separada só para Deus. Por isso, ele fala a respeito dessa esperança de sermos santos, de sermos separados somente para Deus, porque nós somos propriedade e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e santificado para o Senhor e para o louvor de sua glória. A comunhão de Jesus Cristo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Então, a esperança de sermos chamados por Deus para a comunhão de Jesus Cristo. Então, se eu quero ter comunhão com Cristo, eu preciso estar vivendo em oração, preciso ser um adorador, preciso estar presente na igreja, preciso servir ao Senhor com muita alegria. Então, se assim nós quisermos ser de Cristo e ter comunhão com Ele, devemos nos aproximar dele. Nós devemos também ser chamados para o sofrimento, se for necessário. O apóstolo Paulo sofria muito. E os irmãos sabem que muitas vezes ele corria perigo de vida.
chegou a ser morto por amor ao Evangelho. Mas antes de morrer, ele foi muitas vezes açoitado, foi preso, foi humilhado, mas Deus estava com ele. E é assim que se deve ser. O Senhor Jesus Cristo, quando estava pregando aqui em nosso meio, quando ele estava vivendo aqui no meio dos homens, certa pessoa queria seguir ao Senhor aonde quer que ele fosse. E ele respondeu: as raposas têm suas covas, têm seus buracos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Então, a vida cristã não deve ser uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, mas deve ser uma vida de luta, uma vida de batalha, porque nós estamos enfrentando as hostes espirituais da maldade, que é exatamente o inimigo de nossas almas. E certamente ele não está feliz quando nós estamos caminhando para o céu. E ele vai fazer o possível para te tirar do caminho, oferecendo coisas atraentes, porque o mundo oferece coisas atraentes aos nossos olhos. E muitas vezes nós somos iludidos e enganados. Com certeza isso se configura em uma batalha, a batalha espiritual, porque o inimigo está ao nosso derredor. Então a petição de Paulo também foi para a glória da herança de Deus. Então essas palavras podem ter sentido inicial de que nós somos a herança de Deus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 14. Então vamos rever essa leitura. Ele diz aqui: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no versículo 14 ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos, inclusive, criados. A humanidade foi criada para o louvor da sua glória. Mas o homem simplesmente tem se esquecido de Deus. A humanidade está vivendo em pecado. E a palavra pecado significa errar o alvo, não acertar o alvo, o objetivo que Deus desejou para a humanidade. Então, o que nós devemos resgatar é justamente esse princípio que Deus estabeleceu para nós quando nós vamos dizer, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Ele para viver para a glória de Deus. Aqui no item 3, a petição de Paulo é em relação à grandeza do poder de Deus. O chamamento se refere ao passado, a herança ao futuro e o poder ao presente, e anuncia os recursos sem limites à disposição do povo de Deus. Então o Senhor está presente no nosso meio, Ele está agindo, ensinando. Com certeza nós não interpretamos a palavra por conta própria, nós não fazemos os estudos porque nós entendemos da nossa maneira, não. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de você. Então, se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, ele está te movendo a estar conosco, aprendendo mais acerca da sua vontade, acerca do seu reino. Então, com certeza, se alguém tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa tem desejo de ouvir a palavra do Senhor, tem desejo de adorá-lo, tem desejo de estar presente continuamente na igreja, ser assíduo nos cultos, mesmo que esteja com algum impedimento, ele não deixa de viver em comunhão com Deus. E ele fala também sobre a grandeza do poder de Deus e acerca da ressurreição e exaltação de Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 20.
Se os irmãos puderem conosco fazer essa leitura, nós ficaremos mais satisfeitos, não é? Porque nós vamos aprender juntos. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua exaltação à direita de Deus são atribuições específicas do poder de Deus. Então, a ressurreição de Cristo que propiciona a dinâmica e poder para a vida cristã. E é padrão e penhor da ressurreição dos crentes. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. O apóstolo Paulo escreveu isso e ele escreveu entendendo que se Cristo ressuscitou, todos nós um dia vamos ressuscitar. E a ressurreição será uma ressurreição corpórea. Não é? Nós, com certeza, quando assim que deixarmos essa vida, o nosso espírito vai para o paraíso. Ele não vai ficar dormindo como algumas pessoas imaginam. Não vai ficar no sono, né? Então, nós estaremos sim com a nossa consciência bem alerta, nós estaremos cientes de todas as coisas, nosso espírito vai sair do corpo e nós vamos para esse lugar intermediário chamado paraíso, aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai resgatar a sua igreja. E ao resgatar a sua igreja, ele vai conceder-nos um novo corpo, que é chamado corpo espiritual. Um corpo eterno que não perece, que não se degrada, que o apóstolo Paulo chama de corpo incorruptível. Certamente não vai sentir nenhum tipo de cansaço, nem dor, nem nenhum tipo de infortúnio. Então, nós teremos esse presente de Deus, que é o maior presente, maior bênção que nós podemos ter, que é a salvação. As outras coisas que nós chamamos de bênçãos, como o emprego, né, que são bênçãos materiais, como casa, carro, vamos dizer, alguns bens materiais, as pessoas se apegam muito a isso. Essas coisas são apenas acréscimo, porque ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a maior bênção que nós podemos ter são as bênçãos espirituais, essas são eternas. Aqui nós vemos no item B a proeminência de Cristo sobre a igreja. Está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e o 23. Quando ele escreve: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E ele é o cabeça. Nós seguimos as suas orientações, porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Mas a verdadeira sabedoria é aquela sabedoria que vem do Senhor. Então Paulo passa a relatar o significado do triunfo duplo de Cristo para a igreja. Primeiro, Jesus tem a soberania sobre todas as coisas. E ainda mais, Deus o deu como cabeça de todas as coisas. A igreja, a qual é o seu corpo. O apóstolo Paulo escreve que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo é porque nós temos a iluminação do Espírito Santo que está dentro de nós. Ele nos mostra a verdade, nos dá a visão. Efésios capítulo 22, capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Aquele, pois, a quem Deus deu a igreja para ser seu cabeça, já era cabeça do universo. Logo, tanto o universo quanto a igreja tem em Jesus Cristo a mesma cabeça. Segundo a igreja, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas.
A igreja é a plenitude de Cristo, porque Ele a enche também todas as coisas. Então, a plenitude de Cristo, porque Ele está direcionando a igreja. Ele está passeando, como diria o livro do Apocalipse, ele está passeando no meio da igreja. E está agindo, está usando os irmãos. Está usando o pastor para pregar a palavra. Está usando o musicista para louvar a Deus. Está dando dons aos crentes. Está concedendo o poder da oração para muitos, o poder da cura. Está distribuindo os dons da forma que ele quer. E está fazendo com que a igreja tome o caminho que ele deseja. Concluindo esse estudo, aqui nós vamos fazer uma breve leitura. O autor afirma que Stott nos desperta a atenção para o fato muito importante nessa oração. A ênfase que Paulo dá à união do conhecimento com a fé, o que para ele é um dos aspectos mais impressionantes da maturidade cristã. Ao colocar as duas coisas juntas, o apóstolo está nos ensinando que a fé e conhecimento são compatíveis. Ele ora para que seus leitores recebam a iluminação do Espírito Santo, sem a qual não conseguiremos entender corretamente o que Deus fez em Cristo, mostrando que todas as nossas cogitações são improdutivas sem o Espírito da verdade. Todavia, isso não significa que não devemos usar nossa mente. É preciso, ou melhor, é precisamente quando meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo, que o Espírito abrirá os nossos olhos para compreendermos suas implicações. Como alguém escreveu, o Espírito Santo ilumina o estudioso. Então, o conhecimento, a intelectualidade, como também a própria fé, estão andando juntas. Então, a fé e a razão, elas se completam ou se complementam. Nenhuma exclui a outra. Se você tiver fé, você deve ter razão. Por isso que se estuda, alguém estuda para exercer um papel no reino de Deus muito mais eficaz. Por exemplo, um pastor estuda teologia. Por que ele estuda? Ele tem a revelação do Espírito Santo, tem a presença de Deus, ele tem o dom da palavra, mas se ele estuda, ele vai adquirir conhecimento. Então, o conhecimento aliado com o dom, com a capacidade, com a vocação, vai surtir uma plenitude daquela pessoa. Então, vai unir o útil ao agradável. Então, a igreja precisa estar se preparando. Os músicos, os musicistas precisam aprender. Eles têm um dom, mas precisam aprender, precisam adquirir conhecimento. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. O tempo já deu, já está muito avançado, né? Porque nós temos que fazer um estudo bem resumido, mas na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 3 desta revista, né? Desse conteúdo que nós estamos aqui utilizando. O tema é Mas Deus, está aqui, né? E nós vamos tentar tirar algumas fotos e mandar para o grupo e aquelas pessoas que estão fazendo estudo junto conosco, né? Então, nós estamos aqui junto com a classe Metanoia e agora a classe Redenção, que estão também estudando junto conosco o livro de Efésios. Que Deus nos abençoe e nos permita que tenhamos um domingo cheio de alegria e uma semana rica de vitórias, no nome de Jesus. Amém.